Foi fundada em função de um assalto que houve na casa dos meus pais. Eu não tinha nascido ainda, em 1956. Eles foram num culto num domingo à noite e quando eles voltaram, notaram que tinham entrado na casa, revirado os móveis. E quando meu pai foi na delegacia, ele ficou sabendo que os infratores eram menores de idade. E ele teve uma reação diferente, ele ficou com muita tristeza e sentiu assim, um sentimento de misericórdia. E Deus falou com ele assim: tu precisa fazer uma casa para crianças como esses. Então começou com esse desejo no coração dele. Amor, porque o trabalho social, assim, ele é um trabalho árduo, é um trabalho do dia a dia, né? Porque não é sempre fácil conseguir dinheiro, doações, alimentos, né? Agora, recentemente, durante a pandemia, quase que faltou alimentos, assim, para o Lar Esperança e para a clínica, né? Porque muitas pessoas que vinham visitar, em função da pandemia, deixaram de fazer isso. Então, eu passo por momentos, assim, difíceis, né? Então, há 65 anos atrás, ele funda esse lugar, onde ele vai, então, pegar as crianças que estão na maioridade, na periferia, na pobreza, e vai dar educação, vai dar cultura, vai falar sobre o amor, solidariedade, bondade. Então, surge assim o Lar Esperança 65 anos atrás. Eu me sinto feliz, é um trabalho exaustivo, mas está continuando um legado de amor, bondade e piedade. Isso, para mim, é muito gratificante. Projetos, eles são mantidos com toda uma infraestrutura do lar aqui, em parceria com a SMED e com a FASC, né? O acolhimento institucional e o serviço de convivência, a gente tem uma parceria com a FASC, eles enviam recurso, nós contratamos o pessoal, avaliamos, vemos a história de cada pessoa e cada indivíduo e procuramos então prestar um serviço assim para esses adolescentes e crianças que desfrutam do nosso espaço, um espaço que a gente está sempre tentando melhorar aí, são 65 mil metros quadrados, então nós temos praças, temos ginásio poliesportivo. Acho que o ano passado a gente trouxe para cá umas ovelhinhas, fizemos um curral para as crianças terem um contato de alguma maneira assim com esse aspecto da vida, na questão da socialização e também aqueles que passam pelo espaço para não ficar exposto ou na vila, na criminalidade, nas drogas, ter um ambiente bem bom, bem legal. Missão e amor, né? Porque realmente a gente tem essa história. O lar ele foi fundado por missionários, né? Então é missão e é amor. Eu acho que se tu não tiver em vista essa missão de educação, né, de projeto social,
E se tu não fizer isso com amor, né, tu não consegue incluir. E falando de inclusão, assim, nas suas diversas formas de inclusão mesmo, né, tanto social, quanto física, quanto cognitiva, enfim, né, realmente, para mim, o lar é missão e é amor. Quando a gente conhece a história, a gente aprende a valorizar e entender o porquê, né? Porque, principalmente, nós atuamos dentro do espaço mais educacional, que é voltado à educação, mas a gente não consegue dissociar da projeção dele, da fundação, que ele é um espaço social. E de entender o quão importante e o quão impactante, porque a gente vai ver isso realmente passando de família para família, né? Porque tem crianças hoje que são netos, né? De avós que trouxeram os filhos cresceram, né? Então hoje já estão ali na sua juventude, né? Ou que vieram de outros espaços, como cresceram no antigo orfanato e hoje retornam, né? Então conhecer, as pessoas possam conhecer um pouco melhor essa história para poder entender o que a gente faz aqui dentro, por que se trabalha, né, e acredita ainda nessa questão mais social, e principalmente entender que o social ele impacta mesmo, ele impacta na comunidade, ele impacta uma cidade, né, e a gente vê isso aqui dentro no dia a dia, né, de semestre a semestre, ano após ano. Quem, né, já tem algum tempo aí de história aqui na instituição entende o quão é vital. Eu brinco com essa atividade. Eu brinco de uma maquininha. Eu brinco. Eu gosto muito de vir aqui. Salvador, ô Maria, que senhora. O impacto da música na educação infantil, eu acredito que a música é uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento da criança, né? A questão de identificar o som, a questão de identificar os ritmos, de poder trabalhar esse ritmo e principalmente ter o contato, aquele primeiro contato inicial através da música, contato com o instrumento, mesmo que ela não vá tocar propriamente dito, mas entender o som do instrumento, entender como funciona a música, como ela é construída, né? Acho que é super importante. Um serviço de convivência é um serviço vinculado à assistência social que atende famílias em situação de prioridade de uma determinada comunidade ou região de uma cidade. É um lugar muito bom e é um lugar que a gente pode se sentir muito bem acolhido aqui. Muito legal. Eu acho que é muito bom. Eu trabalhava na reciclagem, né? Eu não podia levar as crianças junto comigo. Isso mexe muito com a infância, né? Eu não quero isso para meus filhos. E por isso que eu escolhi ir até a assistência social, e através do Rafael, uma pessoa muito boa, porque me ajudou a encaixar as crianças aqui. O serviço de convivência, a gente interpreta e entende que ele pode trabalhar na questão de arte, cultura, lazer, esporte, e é nesse foco que a gente se direciona. Alfabetização, numeração, a gente passa para a escola. Só que as pessoas não vivem só disso. As pessoas não vivem só desse contexto. As pessoas precisam e necessitam também de cultura, esporte, lazer, entretenimento, outros tipos de conhecimento para se fortalecer no contexto de sociedade e se estabelecer como protagonista. E é nesse processo que o serviço de convivência entra. É isso que o serviço de convivência apresenta. É aquele lado, é aquela oportunidade de conhecimento, de possibilidades que crianças e adolescentes não possuem em outros espaços de forma mais tranquila e mais livre. A gente recebe uma criança hoje que ela está numa situação de trabalho infantil. A gente conversa, dialoga com o responsável e a gente vai mantendo contato com a rede, que é CRAS, Conselho Tutelar, escola, para que essa criança venha para a escola de manhã, por exemplo, venha para o serviço de convivência à tarde e saia do processo de trabalho infantil.
Por exemplo, se uma criança está fora da escola, mesmo nossa questão não sendo numeração e alfabetização, a gente conversa com a família sobre a importância dessa criança estar na escola. Porque o que a gente tem que entender é que, mesmo o centro de convivência trabalhando num turno inverso à escola, a criança pode vir para cá sem estar na escola, né? Então a gente tenta amenizar nesse contexto de entender primeiro as questões familiares e a partir das questões familiares a gente trabalhar e articular as melhores formas dessa criança estar sendo atendida com essas demandas sendo, no caso, amenizadas assim. Eu agradeço muito a todo mundo que passou por aqui. Também foram muito legais. Tem muito dentro de um imaginário de que quando uma criança chega no acolhimento institucional, as coisas estão resolvidas, que a partir de agora está tudo certo. E a gente precisa quebrar isso cotidianamente. Quando uma criança, se tem uma determinação judicial que uma criança precisa fazer essa porta de entrada aqui conosco, claro que é de extrema importância e se faz a garantia de direito. Mas isso é muito sofrida para aquela criança, para aquele jovem que chega no espaço. Primeiro porque tem o seu luto de distanciamento do seu ente querido. Por mais dificuldade que aconteça dentro daquele espaço, existe um sofrimento muito significativo onde se rompe essa relação entre o seu responsável e o seu cuidador. E quando eles chegam aqui dentro do espaço, ainda tem outros enfrentamentos. O enfrentamento de ser aceito dentro desse espaço, o enfrentamento de conviver com pessoas que são completamente distintas ao seu cotidiano, o enfrentamento de deitar numa cama que ele desconhece, sentir um cheiro que ele nunca fez parte, né, da sua vida. Então tem muitos enfrentamentos, muitos nós que essa criança precisa desfazer para estar dentro desse espaço. E assim, a questão do espaço, né? Que espaço é esse que essa criança está chegando? É um espaço que carrega consigo, né, toda a complexidade e o sofrimento de cada um. Todas as crianças que estão aqui é porque passaram por situações marcantes e difíceis de abandono familiar, né, de abandono inicial. Então, esse é um espaço que ele vai necessitar se adaptar e conviver, né? Então, isso por si é um grande desafio emocional, né? Quando eu entrei aqui, eu aprendi música. E nesse tempo eu trabalhei 8 anos na Banda Municipal de Porto Alegre, de 84 a 93, se eu não me engano. E a gráfica eu comecei em 82 também, junto. E desde então eu estou até hoje no ramo gráfico, trabalhando numa editora. Gráfica editora lá, missionária chamada da Meia-Noite. Eu só tenho a agradecer ao lar porque ele me deu tudo que eu tive hoje. Então, desde então, eu sempre fui agradecido. Quando eu saí, eu sempre voltava aqui. Até tanto que eu moro aqui perto. Então, eu sempre, de vez em quando, eu apareço por aqui. Eu dou graças a Deus por isso. Aqui era a minha casa. Eu saí, casei, tenho filho, mas aqui sempre foi a minha casa. O meu filho vinha aqui junto comigo, a minha esposa também vinha junto. Então, quando nós temos tempo, a gente aparece por aqui. Quando tem tempo, né? Agora está um pouco mais curto o tempo, mas graças a Deus nunca perdemos esse laço. E hoje eu também faço parte da diretoria daqui do Lar Esperança. Então, por isso que esse vínculo foi muito ligado. E eu conheço muito bem a tia Dilce, eu vi quando ela chegou, né? Faz um pouco mais de 30 anos que eu sei que ela deve estar por aí. Então eu vi vários funcionários chegar, várias pessoas, várias crianças chegar. E com elas eu também trabalhei. Nós tínhamos uma capela no outro prédio, que era o prédio mais velho. Ali a gente trabalhou ali com as crianças tocando violão, cantando. Então esse vínculo, eu acho que jamais vai sair, né?
pensando de um modo macro, assim, no entorno, na comunidade, a gente vê que serviços poderiam ser mais abrangentes na questão da iluminação pública, né? A questão de uma sinalização, né? Nós temos uma escola próxima à nossa instituição, as crianças passam em contraturno, tem uma escolinha de educação infantil dentro do lar, né? São crianças que são atendidas na faixa etária de 0 a 18, então precisa esse olhar, né, para o entorno da comunidade, né? É uma comunidade já por si só muito violenta, mas a comunidade é ativa, é participante, né? Então pensar assim de modo macro, no sentido de fazer também educação para as pessoas, a gente percebe que o entorno da instituição existe, as pessoas mesmo colocam lixo, e a gente observa que não são os moradores próximos ao lar, às vezes são pessoas de outros entornos que acabam fazendo a colocação do descarte do lixo, né, de forma irregular. E por mais que tenha explicativa, por mais que a instituição faça, né, que não é legal, faça essa explicação para as crianças, para as famílias, a gente percebe que ainda existem falhas, né? Então, pensaria na questão da iluminação pública, né? Porque a instituição são crianças que moram aqui. Eu tenho uma equipe de 12 por 36, né? Então, uma equipe que fica aqui das 7 às 7 horas da manhã, né? Então, a gente pode pensar macro, né? Em coisas que possam dificultar o nosso trabalho do entorno da instituição, que possam estar refletindo de alguma forma no nosso trabalho. Então, essas seriam as questões que a gente pode levantar, né? A gente pode pensar em buscar, né? Até para quem puder nos ajudar, né? Que a gente pudesse viabilizar essas situações, né? Iluminação pública, uma sinalização, uma faixa de segurança para as nossas crianças, né? A questão também do descarte, né? do lixo. Então, trazer essas situações para dentro da comunidade. E o Lar Esperança está aberto a isso, né? A gente está aberto a trazer novos parceiros com novas propostas que possam vir ajudar e melhorar o nosso trabalho e também o trabalho da comunidade. Solidariedade, carinho, amor. A oportunidade assim de querer se redescobrir, de fazer diferente. Esperança, né? Esperança de novos futuros, esperança de sonhos melhores para as nossas crianças. Esperanças que eles possam ter um bom emprego, e esperança que eles possam ter bons princípios, né? Então aqui a gente trabalha com futuro, com sonhos. Então pensar em lar é pensar em muita coisa, mas principalmente em pensar no amor, na tua dedicação, o teu tempo que tu passa com eles e o que tu pode passar da tua experiência, da tua vida para eles, né? Gratidão e amor. Assistência social não é cesta básica. Cesta básica é parte do processo. Assistência social é protagonismo. Então, quando as pessoas entenderem o que é o trabalho das instituições que poderiam ir, digamos, só para a questão da educação, só para a questão do esporte, mas não, permanecem na assistência social, mesmo quando essa política é tão desacreditada em alguns momentos.